Glória a Deus, exaltado seja o Senhor Todo-Poderoso. Queremos mais uma vez gravarmos mais um vídeo e queremos falar nessa oportunidade sobre uma personagem ímpar, especial na Bíblia, que nos traz muita fé e sabemos que Deus é o Deus maravilhoso, que tudo pode na vida de qualquer um, homem ou mulher. Eu quero que você abra sua Bíblia e leia aí, mas aqui eu quero ler alguns versículos apenas. Juízes capítulo 4, e eu vou ler o versículo 4, que nos diz assim: Ora, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, levava o nome dela, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Versículo 9. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Versículo 10. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e subiram 10.000 homens após ele. Também Débora subiu com ele. Então disse Débora, versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera à tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma leitura, queridos e queridas, nós estamos diante de uma leitura em que expressa a grande líder chamada de Débora. E eu quero aqui falar com os amados irmãos e irmãs que Deus escolheu líderes, Ele escolheu homens e mulheres de Deus. Então, nessa oportunidade, eu quero enfatizar para os amados irmãos que liderança cristã está além, ou está muito além do nosso pensamento de que só os homens podem ser líder. Não é verdade que só homem pode ser líder. Alguém se torna líder quando Deus coloca para liderar, e isso pode ser homem ou pode ser mulher. Então nós vamos falar nessa ocasião de uma líder que superou limites. Uma líder que superou limites. E como já falamos na leitura de Juízes capítulo 4, que nós vamos falar aqui sobre a grande líder Débora, uma mulher que ganhou a notoriedade em um momento difícil, em um momento complicado de Israel, em que muitos povos os apertavam e guerreavam contra Israel. E então nesse momento surgiu ela, Débora, como uma grande líder, em um momento que a figura masculina, que a liderança masculina havia minguado em Israel. Quer dizer, não existia um líder de coragem, um líder destemido naquela ocasião. Então Débora, ela então se foi erguida por Deus. Débora era uma profetisa. Débora não era uma líder
formal, uma líder, ela não governava Israel, ela não tinha um chamado de fundos assim burocrático, ela era profetisa. Mas Deus usava Débora de uma forma tão maravilhosa que vai dizer aqui que todos os chefes de família e todo o povo de Israel ia consultar-se com ela. Quando a Bíblia diz sobre chefes de família, talvez você não consiga entender o que chefe de família é esse. Aí eu quero que você venha comigo o que diz Josué no capítulo 24:15. Ele vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué era? Ele era um líder, como Moisés, um líder de todo o povo, mas ele também era um chefe de família. Então, quando ele diz naquele versículo, eu e a minha casa, ele quer dizer eu e a minha família. Então, cada chefe de Israel era responsável por uma família israelita. E aí, vocês vão ver que na leitura nós falamos de Zebulão, nós falamos de Naftali, nós falamos de algumas outras tribos. Então, cada tribo dessa tinha um líder, e esse líder era chamado de chefe daquela família. Então, todos esses chefes, ou todos esses líderes, iam até Débora para consultar e para ser aconselhados por ela. Então, aconselhava um, aconselhava outro. Então, um ponto que eu quero destacar é que ela é uma líder destemida. O que é uma pessoa destemida? A palavra já propriamente diz, é alguém que não tem medo, é uma pessoa que não tem medo, destemida, sem medo. Ela não parava diante da circunstância. Por isso que o tema aqui de hoje é uma líder que superou limites, superou seus limites. Ela era uma mulher, nessa ocasião, não era normal uma mulher liderar, principalmente liderar exércitos, de liderar pessoas onde o comandante, onde Baraque, dependia dela para que ele tivesse com confiança para vencer as batalhas. Então Débora, a profetisa, era uma mulher destemida, não temia. E a grande lição que nós vemos dela, que nós aprendemos com ela, é que ela tinha consciência de seu papel diante de Deus e do povo, e exerceu sua liderança sobre Israel sem temor. Ela não mediu assim, não, como é que eu vou liderar o exército do povo de Deus, liderar essas 12 tribos, esse povo todo, como é que eu vou liderar todos eles? Aí Deus vai dar para nós a compreensão de que é Ele que chama, é Ele que dá autoridade e é Ele que capacita. Eu estou sempre citando John Maxwell aqui, e hoje não será diferente, eu vou falar de novo sobre ele. John Maxwell escreve a seguinte coisa: respeito é uma questão de liderança, não é de cargo. Não é de cargo, porque tem pessoas que têm cargo, mas não têm liderança, não tem aquela pegada de ser líder, e por não ter, ele acaba, tipo assim, recebendo o nome de líder, mas não lidera. Então, respeito é uma questão de liderança, não de cargo, e também não de sexo. Não é título ou sexo, não é cargo, não é título e não é sexo. John Maxwell fala isso. Eu quero dizer que uma mulher pode liderar, uma mulher pode estar à frente de um povo e fazer e dar o seu melhor. E Débora, naquela ocasião, ela enfrentou uma dificuldade muito grande, porque não era normal uma mulher liderar. O respeito que Débora conquistou da parte do povo não foi com imposição, não foi com manipulação, mas foi pela bênção de Deus e a capacidade da sua liderança. Então ela
lidera, trazendo sobre os seus ombros uma capacidade, e Deus abençoa para que ela seja vitoriosa no projeto dele, e que ela viesse fazer a obra do Senhor naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. Deus escolhe quem Ele quer. É a outra coisa que eu quero mencionar aqui, que eu quero pontuar. Deus escolhe quem Ele quer. Então, talvez nós vamos ouvir, como eu já ouvi algumas vezes nessa caminhada cristã, em que quando algumas pessoas são levantadas para liderar ou levantadas para fazer alguma coisa na obra de Deus, alguns outros se levantam e dizem assim: não, fulano aí não tem chamado não, fulano aí não é a praia dele, ele vai dar com os burros na água, não vai dar certo. E lá na frente essa pessoa dá certo, lá na frente essa pessoa começa e tenta fazer e faz literalmente algumas coisas maravilhosas. Aí nesse momento é Deus aprovando, é Deus realmente chamando quem Ele quer. Respeito, melhor dizendo, se ganha com qualidades positivas. Então, o respeito ele é ganho com qualidades positivas de um caráter. Ou então, o respeito é ganho por um bom caráter. É isso que quer dizer. E no Antigo Testamento, o papel das mulheres era restrito a atividades domésticas. Então, as mulheres tinham que cuidar da casa, limpar, lavar, cozinhar, fiar, fazer o tecido para aquecer a família, mas nunca de liderança. No Novo Testamento, o Senhor Jesus elevou a condição social da mulher, que galgou, ou quer dizer, conquistou, ela foi para outros patamares, e o seu espaço em termos de liderança no trabalho da igreja. Então você vai ver que quando Jesus estava fazendo o seu ministério terreno, as mulheres eram a base do seu ministério. As mulheres financiaram, na verdade, a missão de Cristo, as ofertas, o valor investido na missão de Cristo. As mulheres estavam lá. É tanto que na ressurreição de Cristo tinha mulher na sua ressurreição, porque Cristo então mudou essa história da discriminação, de que as mulheres não poderiam serem reconhecidas nos seus talentos. A discriminação ficou para trás. E aí nós vamos ver pela história, a Bíblia vai registrar muitas mulheres em suas épocas, tais como Miriam, lá em Êxodo 15, 20, Ulda, em 2 Reis 22, 14, e outras mulheres que então tiveram destaque. Não está registrado aqui, mas muitas mulheres se destacaram no Novo Testamento também. A lição principal que aprendemos com Débora acerca de sua liderança é a capacidade que teve de superar a discriminação social, revelando seu bom senso como uma mulher que se dispôs a obedecer a Deus, sem contudo, olha só que interessante, sem contudo manifestar a inclinação feminista nos moldes como nós conhecemos hoje. As mulheres são reconhecidas, as mulheres é uma bênção de Deus, nos ombros das mulheres Deus colocou uma função e um privilégio maravilhoso da estabilidade no lar, quando diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Mas falando sim do feminismo, vai ter mulheres que elas querem mostrar uma capacidade exorbitante, mudar a história de um ponto de vista delas, e tipo assim, as mulheres não querem mais serem as mães que a Bíblia nos ensina, serem as donas de casa que a Bíblia nos ensina. Elas não querem mais isso. Então nós estamos vivendo tempos diferentes hoje, de que esse lado feminista causou uma espécie de prejuízos na sociedade, onde as mulheres poderiam ser servas, adoradoras, servir a sua família, mas também
ocupar algum lugar de liderança, assim como Débora. Então, que Deus abençoe sua vida grandemente. Continue sendo esse líder ou essa líder de êxito. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.